A paz do Senhor. Eu quero meditar contigo sobre adoração. E a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo de número 22, onde tem aquele texto famosíssimo, quando Deus põe Abraão à prova. E Abraão ali obedece a Deus de maneira incondicional, de uma maneira totalmente consagrada, entregue ao Senhor. E o que isso resultou na vida dele é um texto também onde se fala sobre a fé. Hebreus capítulo 11 fala que ali a fé de Abraão foi provada. E ele teve uma visão gloriosa da parte de Deus, porque ele cria que Isaac iria ressuscitar dentre os mortos. Ele nunca tinha escutado sobre ressurreição, mas só pelo fato de Deus ter falado com ele, prometido e concedido Isaac, ele cria na grandeza e na majestade de Deus. E pelo fato dele saber que Deus fez o homem do pó, ele cria que das cinzas do holocausto Deus ia restaurar e ressuscitar Isaac. Então vamos meditar nesse texto aqui, vamos acompanhar na leitura e extrair aqui algumas lições para a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, nossa vida com Deus, e eu tenho certeza e convicção que vai redundar em muitas bênçãos, experiências e manifestações da graça de Deus na vida diante da nossa atitude com Ele. O texto começa dizendo assim, Gênesis 22. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A palavra tentou, no original, nasa, testar, pôr à prova, examinar, experimentar, avaliar e ver a qualidade. Quer dizer, Deus ali naquele propósito, quando ele veio e fala com Abraão, depois de Abraão ter recebido o nascimento de Isaac, ter feito uma aliança com Abimeleque, e estar vivendo na graça e na bênção de Deus, ali na comunhão, na plenitude da realização dos cumprimentos das profecias, da promessa de Deus na vida de Abraão, Deus ele veio testar Abraão, ele veio pôr Abraão à prova, examinar ele, avaliar a qualidade da fé dele e da vida dele. Então Deus, aparece a Abraão e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui. Aí Deus diz assim, versículo 2, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa foi a declaração que Deus se aproximou de Abraão, testando ele, avaliando ele, provando ele diante da circunstância daquela palavra que Deus ia falar, e qual seria a reação, a obediência, a submissão de Abraão. E Deus fala para que Abraão fosse à terra de Moriá. Moriá, no hebraico, que é uma raiz aramaica, diz que é um lugar visto por Deus, um lugar onde Deus está vendo. Também significa escolhido por Deus, de Moriá, escolhido por Deus. E também, Moriá vem de lugar mostrado por Deus. Então nós podemos ver que a palavra Moriá significa lugar visto por Deus, escolhido por Deus e lugar que é mostrado por Deus. O fato é que é o lugar que só Deus vê. Segundo, é o lugar que Deus escolheu. E terceiro, é um lugar que só se chega lá quando Deus mostra. E você pode ver que Deus fala, vai-te à terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, ele teve que sair da casa dele, da tenda dele, ir até a terra de Moriá, mas ele não sabia qual lugar, aonde que Deus queria que fosse oferecido o holocausto, onde fosse oferecida a adoração e a comunhão com Deus. Então Abraão ele tinha que caminhar atento a Deus, na direção de Deus, estar aberto para receber a orientação de Deus para concretizar o fato que Deus havia ordenado. Quer dizer, a adoração a Deus começa com Deus, nos capacita a andar com Deus para fazer aquilo que devemos fazer na direção de Deus em todas as coisas, tendo a presença e a iluminação de Deus. É o que aconteceu com Abraão. Eu vou te dizer, Abraão, eu vou te mostrar. E Abraão, o que ele fez? Versículo 3. Então, se levantou Abraão pela madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e a Isaque seu filho. Vendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Uma palavra dissera aqui vem amar.
que vem de apontar, mandar, declarar, determinar, relatar. Abraão, ele foi ao lugar que Deus apontou, que Deus direcionou e que Deus declarou a ele. Ele foi à terra de Moriá, mas ele não foi em qualquer lugar em Moriá. Ele foi no lugar apontado, declarado, indicado por Deus. Isto mostra o coração de Abraão, um coração obediente, submisso, um coração totalmente que anda na fé. E o que é fé? É aquela entrega, convicção, certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que é real, porque é a revelação, manifestação de Deus. Outro fato, Abraão, além dele levantar de madrugada, ele não mandou ninguém preparar, ele já tinha idade avançada, que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Provavelmente, segundo os historiadores e os estudiosos que se aprofundam mais sobre esse fato, Isaac deveria ter aqui uns 20, 25 anos. Então, Abraão teria entre 120 a 125 anos. E qual é o fato profundo aqui? O fato profundo que Abraão levantou, ele não mandou nem o servo e nem Isaac preparar a lenha. Ele preparou a lenha para o holocausto, ele cortou, fendeu, rachou a lenha. Por quê? Porque a adoração é pessoal, a oração é individual, a adoração a Deus parte do próprio ser, e Abraão estava mostrando para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e andar na direção do Senhor. Esse esforço, essa dedicação e essa aplicação tem que ser da minha parte. Outro nenhum pode fazer por mim, outro nenhum pode realizar, outro nenhum pode ajudar. Eu tenho que fazer, eu desejo fazer e eu vou fazer, e tenho a força e a graça para fazer e realizar. Abraão caminhou 3 dias, versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Deus começou a mostrar o lugar certo. Deus apontou e indicou o lugar escolhido por Deus, o lugar que é visto por Deus, e Abraão ali se aproximou e ele fez um ato interessante, diz assim, versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu, os moços, iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. Adorado, aqui Abraão usou uma palavra interessante chamada sahar, que vem de prostrar em homenagem a Deus, suplicar humildemente, prestar reverência e inclinar-se diante de alguém superior, cair prostrado. Quer dizer, é uma atitude que parte de um coração humilde, submisso, aberto e pronto não somente a reverenciar, mas obedecer e fazer a vontade daquele a quem se está inclinado. Olha o que Abraão falou. E ele falou, eu e o rapaz, nós vamos adorar e tornaremos a vós. A Deus falou holocausto. E o que era o holocausto? Omar, divir. Omar, em hebraico, significa aquilo que é queimado totalmente. Aquilo que sobe totalmente como fumaça, um od. E isso significa o quê? Abraão sabia, Isaac vai ser oferecido sobre um altar, Isaac vai ser morto, Isaac vai ser queimado, e enquanto não virar totalmente cinzas, o holocausto não está completo. Tudo tem que subir como fumaça diante de Deus, mas Abraão declarou uma palavra de fé, Abraão declarou uma palavra poderosa, nós vamos adorar e retornaremos. Diz Hebreus que Abraão cria que até dentre os mortos Deus havia de ressuscitar a Isaac, o qual em figura o devolveu. Mas aqui está, meu amigo, minha amiga, está vendo esse vídeo. Quando você está adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, andando com Deus, você tem que liberar a palavra da fé e a palavra de convicção da grandeza, da majestade e o resultado que você espera alcançar de uma vida consagrada que adora a Deus, espírito, alma e corpo, como Abraão, seguindo o exemplo dele. E Abraão fez o quê? Ele deixou os seus servos ali, foi sozinho. Por quê? Porque ele sabia que os servos poderiam atrapalhar, os servos poderiam impedir. Porque quando visse Abraão colocando Isaac sobre o local, sabendo que ele era o herdeiro e da promessa, aí eles vão me impedir. Sabe o que Abraão fez? Deixou para trás. Tire da sua vida, afaste da sua vida tudo aquilo que impeça você oferecer uma adoração total, completa e perfeita a Deus. Pode ser amigo, pode ser pensamentos, pode ser hábitos, pode ser costumes, pode ser atitude. Tudo aquilo que for empecilho entre você e Deus no momento de adoração,
tire, afaste, deixe longe da sua vida, se esteja totalmente consagrado, santificado e aplicado, focado naquilo que você vai fazer, adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todos sempre e que se entregou sem reserva por nós. Ele merece também ser adorado sem reserva pelas nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Continuando. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão libera mais uma palavra de fé poderosa que ele trabalha com o texto Moriá. Você vai ver, diz assim: e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Proverá de Haz, que vem de contemplar, observar, encontrar, aprovar, apresentar. A palavra proverá aqui vem de har, que significa Deus está contemplando, Isaac. Deus está nos observando. Deus virá ao nosso encontro. Deus vai aprovar o nosso ato, a nossa atitude. E Deus vai apresentar, vai mostrar para si o cordeiro para o holocausto. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a visão que Abraão tinha de Deus e olha a visão que Abraão declarava sobre o Deus que ele servia, adorava e andava com ele. Este Deus é um Deus da provisão. Ele é o Deus que provê, ele é o Deus que contempla, que observa, que encontra, que aprova e apresenta a bênção, a vitória, o sofrimento e a glória dele em todas as coisas para o homem e a mulher que adora ele em espírito e verdade. Chegando lá, 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Obediência no começo, no meio e no fim. O lugar que Deus lhe dissera. Olha, Abraão estava andando na direção, na comunhão e na virtude do Espírito Santo, sendo guiado, dirigido por Deus naquele momento de adoração tão profundo. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aqui está um exemplo perfeito. Abraão edificou o altar com pedras pesadas, colocou a lenha em ordem, que era difícil, e depois colocou Isaque. Sabe por que Abraão fez isso? Porque Abraão estava dando exemplo ao filho dele, em obediência a Deus, em submissão a Deus, e em conformidade com aquilo que ele havia confessado e declarado, porque ele estava marcando a vida de Isaque para todo sempre. Sabe qual é a marca que quer ficar em Isaque? Obedeça a Deus, Isaque. Ande na direção de Deus, Isaque. Faça tudo o que Deus pedir, porque esse Deus que nós adoramos e andamos na presença dele e lhe obedecemos, é um Deus todo-poderoso, é um Deus grande, é um Deus glorioso, é um Deus que nos impacta, que nos surpreende e que faz coisas tremendas e gloriosas que jamais podemos imaginar. Vale a pena ser fiel a Deus em tudo, e isso repercutiu na vida de Isaque. Isaque foi um patriarca que obedeceu a Deus em tudo, andou com Deus, viveu uma vida de fé e foi plenamente abençoado. Sabe por quê? Porque ele aprendeu de Abraão. Como que você adora ao Senhor? Como que você serve ao Senhor? Como que você anda ao Senhor? O que você declara do Senhor na sua vida? Será que isso vai impactar, vai marcar e vai deixar um selo, uma marca naqueles que estão em volta de você, em seus filhos e sua família? Pense nisso. Pense nisso. Abraão fez tudo, porque ele sabia, Deus é comigo. Deus é o que me vê, que contempla, que vai aprovar e que vai apresentar a bênção. Aí, 10 em diante. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele ia fazer e cumprir o plano e o propósito. Isaac não resistiu, porque Isaac confiava no pai dele. Isaac conhecia o Deus do pai dele. Isaac estava pronto e dedicado a se entregar totalmente a Deus, porque ele estava vendo a dedicação e a entrega do pai dele a Deus. Ele sabia, Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai fazer algo tremendo na minha vida, na vida do meu pai. Se eu morrer, Deus vai me ressuscitar, porque eu tenho promessa de Deus, eu sou marcado com a promessa de Deus, mas para Deus eu entrego todas as coisas. Que bênção! Que coisa gloriosa. Se onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz ali presente. Se 2 concordar na terra, será ligado no céu. Esse princípio aconteceu ali, foi ligado no céu. Deus se fez presente, aí diz assim, 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. O anjo teve que chamar 2 vezes, e tão concentrado e focado que Abraão estava naquele ato de todo o coração. Ele parou, disse, eis-me aqui. Então disse,
Não estenda a tua mão sobre o moço, nem lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus se alegrou, Deus se regozijou, Deus jubilou, Deus ali naquele relacionamento, naquele contato de direção, Deus ficou impactado e surpreso. Não que Deus não sabe e não fosse onisciente. A onisciência de Deus sabe e conhece todas as coisas, mas uma coisa é saber pela onisciência, outra coisa é vivenciar pela experiência. É o que estava acontecendo aquilo com Deus. Marcou Deus, surpreendeu Deus, alegrou Deus, glorificou a Deus, engrandeceu a Deus. Aí Deus começou a agir. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Moriá, lugar visto por Deus, lugar escolhido por Deus, lugar que só Deus pode mostrar. Outra coisa, Deus proverá, contemplar, observar, encontrar, aprovar, apresentar. Agora Deus mostrou a Abraão. Deus começou a revelar coisas profundas, gloriosas a Abraão, que já estava ali a bênção, já estava ali a vitória, já estava ali o holocausto. Abraão não viu porque Deus estava aprovando. Porque enquanto Abraão subia de um lado, o carneiro estava do outro. E quando o carneiro preso ali, ele faz um grande barulho, ele se agita. Mas porque Abraão não viu e não ouviu, porque é o tempo certo determinado por Deus para todas as coisas. Deus vai nos avaliando, nos testando, vendo a qualidade da nossa adoração, nossa fé. E quando nós mostramos a sinceridade, a realidade de todas as coisas, sabe qual é o resultado? Deus abre os nossos olhos e nós começamos a ver as maravilhas, a grandeza, a glória de Deus, a provisão de Deus, a expressão de Deus e aquilo que Deus providenciou para que desfrutamos da plenitude da sua adoração, do louvor e glorificação a Ele. Abraão viu ali o carneiro preso pelas pontas do mato. Abraão foi, tomou. O carneiro ofereceu holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Agora, proverá não é Raá, mas Jireh. Jireh, que vem de Deus está olhando para isso. Deus está contemplando isto. Deus contempla e provê para que isto se realize. Deus contempla e provê para que isso realize. Você acredita nesse Senhor? Você acredita nesse Jireh? Então viva nessa conformidade, se expresse. Aí Abraão disse, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Outra declaração de fé de Abraão, outra palavra de fé liberada pelos lábios de Abraão na comunhão com o Espírito Santo. Sabe qual foi o resultado? Eu termino aqui. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então Abraão tornou os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba, que significa poço da aliança, poço do juramento, poço da comunhão. Deus abençoou, Deus liberou, Deus agiu e se moveu e fez coisas grandiosas, tremendas e poderosas na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão adorou ao Senhor. Abraão agiu de conformidade à palavra de Deus, pronto a ser guiado, dirigido e conduzido por Deus. Abraão se afastou de tudo aquilo que podia impedir a sua adoração, o seu servir e o seu consagrar ao Senhor. Abraão, quando interrogado, ele abriu seus lábios e declarou o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus opera na vida daquele que adora, serve e glorifica ao Senhor. Outro fato, Abraão fez todos os atos com amor, com zelo, com carinho, dedicação para servir de exemplo, para servir de modelo de uma vida de fé, consagração, dedicação e adoração a Deus. E qual foi o resultado? Deus entrou na história, Deus interviu na história para manifestar a grandeza, a glória, a majestade, o amor dele, a provisão
aprovando, e depois que Abraão ofereceu diante da provisão de Deus a adoração, o holocausto, Deus entra com a bênção, com a grandeza, com a aliança e com a majestade dele. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer realizar isso também em sua vida. Você é chamado para adorar a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo está na tua vida. O Cordeiro providenciado para Deus, para a sua vida é Jesus Cristo. Mas para que isso você tem que estar andando na direção de Deus, indo e fazendo todas as coisas na comunhão e na virtude do Espírito Santo, e você verá a glória, a grandeza, a virtude e a majestade na sua vida. Como Abraão, você vai ser um homem de fé. Como Abraão, você vai ser um homem bem-sucedido. Como Abraão, você vai ser um homem de experiência com Deus. E como Abraão, você vai ver coisas gloriosas e grandiosas de Deus. E eu termino aqui. Abraão viu a Nova Jerusalém, viu o céu celestial, porque Hebreus diz que Abraão viu a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Abraão contemplou a glória celestial. Jesus falou que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Quer dizer, Abraão teve visões das obras de Deus futura. Por quê? Porque o coração de Abraão pertencia a Deus. O coração de Abraão adorava a Deus em espírito e em verdade. O coração de Abraão era aberto para a direção, orientação, condução do Espírito Santo, para que Abraão fosse um altar, um sacerdote, um adorador na presença de Deus. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso através da sua vida. Tome posse desta palavra. Abra o teu coração. Adore a Ele. Glorifique a Ele. Siga o exemplo e os passos de Abraão. E você verá a provisão, a grandeza, a majestade e a glória de Deus na sua vida plena e soberanamente em tudo, em todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Curta. Se inscreva aí nesse canal. Compartilhe essa mensagem, as outras mensagens que tem nesse canal, e continue participando desta comunhão de palavra de fé, de bênção e de vitória para a sua vida. E que em todas as coisas, como Abraão, você possa ser conhecido como homem e mulher de fé, amigo de Deus, alguém que tem aliança com Deus e que vive a plenitude de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.